Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, lendo bastante a Bíblia e fazendo oração, conversando bastante com o Senhor. São os recados, os lembretes que eu preciso dar para vocês, senão vocês esquecem. Eu esquecia quando tinha a idade de vocês, esqueço até hoje. Se eu estiver envolvido em muitas coisas, muitas tarefas, com a cabeça fora do lugar, eu acabo esquecendo de fazer essas coisas. Então, por isso, eu sempre lembro vocês aqui nos vídeos para terem uma vida de leitura da palavra. Ah, mas eu não entendo. Não tem problema. Leia a Bíblia. As partes fáceis você vai entender, as partes difíceis, à medida que você for crescendo, ou você pode perguntar para o seu pastor, para o seu pai, para a sua mãe, para alguém que você conhece e que saiba da Bíblia. Mas à medida que você for crescendo, você vai compreendendo melhor as partes difíceis da Bíblia, tá bom? Não desanime, não desanime. Tenha uma vida diária de leitura. Leia um capítulo por dia, 2 capítulos. O certo é você gastar um bom tempo aí lendo a Bíblia, porque a Bíblia vai dar este respaldo, né? Vai dar ali uma carga, uma força para você viver, uma força moral, convicções. Nós já falamos aqui em outros vídeos a respeito da importância das convicções e não sermos aí como o povo de Israel era dividido naquela época. Então eu faço esses lembretes por quê? Porque nós esquecemos. E um povo que esquecia bastante de Deus era o povo de Israel. O que aconteceu na época de Acabe? As pessoas esqueceram do Deus de Israel. Acabe promoveu o culto a Baal e por assim, a consequência disso foi o esquecimento. Eles não sabiam mais o que Deus fez por Israel em tempos passados. E aí, o que deu? Acabe morreu, Acabe foi disciplinado ali por Deus, foi castigado por Deus por causa da sua idolatria. O povo de Israel padeceu fome seca, severa, por causa do seu esquecimento, do seu distanciamento de Deus. Então nós não podemos esquecer o nosso relacionamento com Deus nesse tempo de pandemia. Está na sua palavra e além dele também, além do tempo de pandemia, claro. Mas enquanto nós não podemos nos reunir na igreja, nós temos a palavra de Deus conosco, a Bíblia e a oração. E a comunhão com as pessoas que são crentes aí da sua casa, seu pai, sua mãe, enquanto nós não podemos voltar para a igreja. Mas se Deus quiser, logo, logo estaremos todos juntos. Essa é a nossa oração, nosso desejo. Espero que você ore por isso também todos os dias, tá bom? E hoje, não sei se você lembra, onde nós paramos semana passada, foi na morte de Acabe e Josafá. Josafá ele entrou na história de 1 Reis, porque ele era um rei de Judá. Então a sua história está detalhada em que livro? No livro das Crônicas. Já disse para vocês, o enfoque do livro dos reis está nos reis de Israel. Nos primeiros reis que governaram sobre todo o território de Israel, e depois que o reino foi dividido entre norte e sul, aí o livro dos reis foca nos reis do reino do norte, de Israel, e o livro das crônicas dá atenção para os reis de Judá, os reis do reino do sul, tá bom? E Josafá entrou aqui na história, porque ele era o rei de Judá, o rei do sul, e o livro de 1 Reis acabou falando sobre a sua morte. Nós fizemos esse contraste, a morte o legado do ímpio e o legado do justo, do crente. Estão lembrados? Recapitularam aí? E aí o que aconteceu? Israel ficou sem rei? Não ficou sem rei. Se você abrir a sua Bíblia, espero que você já esteja com a sua Bíblia, o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta na mão, pronto para anotar aí o que eu vou falar e as suas eventuais dúvidas, tá bom? Então, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, nós estamos no finalzinho, é o último pedacinho, versículo 52 do capítulo 22. Então é capítulo 22, versículo 52. Vai falar quem assumiu o trono de Israel. Quem foi? Foi o filho de Acabe. Foi o filho de Acabe. Acabe morreu lá na guerra, tomou uma flechada,
sangrou até morrer, os cães lamberam o seu sangue, ali do seu carro, e ele morreu. E quem assumiu o trono no seu lugar foi seu filho. E agora vamos saber se esse filho foi um bom rei de Israel, ou se ele foi um mau rei de Israel. Vamos saber, vamos descobrir na Bíblia o que aconteceu com esse rei. Vejam aí, eu quero passar rapidamente, porque o nosso foco, nós vamos prestar atenção mais no segundo livro dos reis, o comecinho do segundo livro dos reis. No finalzinho do primeiro livro dos reis, leia comigo aqui, ó, rapidinho, só para entendermos quem foi Acasias, filho de Acabe. Acasias, palavra nova, é um nome novo. Se você estiver pensando já, dificilmente, mas se você estiver pensando aí no nome do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, quem sabe, está vindo aí, dê essa sugestão para o papai e para a mamãe. Acasias. Eu não daria essa sugestão não, porque ele não foi um bom rei. E o nome também é meio estranho, tá bom? Vamos lá. Primeiro Reis 22:52. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Lembra que Samaria é a capital do reino de Israel. No 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Isso aqui é importante. Essa matemática toda aí é importante. Por quê? Porque Acasias começou a reinar no norte e Josafá ainda reinava no sul. Então Josafá não morreu imediatamente depois de Acabe, não foi assim. Demorou para ele morrer. Ele até lembram da última história, ele até teve aí um acordo comercial, um acordo industrial com Josafá. Acasias e Josafá fizeram essa parceria que não deu muito certo, que Deus rejeitou, porque era uma parceria entre o justo, que era Josafá, e o ímpio, que era Acasias. Então não deu muito certo. Então esse versículo é importante para entendermos aí, ó, a linha do tempo. Josafá estava reinando no sul e Acasias assumiu no reino do norte, tá bom? Aqui, ó, a Bíblia vai falar o que Acasias fez, se ele era um bom rei ou não. Nós já sabemos que ele era ímpio. Versículo 53. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor, de Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Já temos uma noção, uma ideia de que esse rei aqui não vai dar muito certo, né? Não vai mesmo. Agora vamos dar atenção, vamos focar aqui no trecho que eu quero apresentar para vocês. E estejam alertas, porque esse trecho aqui é muito legal. Muito legal. E sabe quem vai reaparecer na história? Quem estava sumido, já faz alguns capítulos, algumas lições. Esse homem estava sumido. Quem é? O profeta Elias. O profeta Elias sumiu lá atrás quando chamou Eliseu para ser o seu sucessor. Lembram? Então, agora ele vai reaparecer. Vai reaparecer e ter ali um embate com o rei Acasias. E vai proferir a palavra, uma palavra de Deus, porque ele era o representante de Deus e como profeta e trazia a palavra do Senhor para os reis de Israel. Fez isso com Acabe e fará isso com Acasias. Mas olha que legal, que interessante. A nossa mensagem central para hoje, você já deve ter visto aí no título, a nossa mensagem baseada nos versículos 1 até o 8 do segundo livro dos reis, do primeiro capítulo. Então, ó, segundo livro dos reis, você já está aí, já é a próxima página. Segundo livro dos reis, capítulo 1, os versículos 1 a 8. Nossa mensagem central para hoje é: a idolatria provoca o juízo de Deus. A idolatria provoca o juízo de Deus. O que é idolatria? É você adorar outras coisas, outras pessoas que não o Senhor Deus. Só Deus é digno de adoração. Só Deus é digno
de ser servido por nós. Eu só posso entregar a minha vida, viver, adorar, reconhecer que é Deus somente o Senhor Deus Israel e o Senhor que é o mesmo Deus que nos dá a salvação hoje por meio de Jesus. Então, eu só posso adorar o Senhor nosso Deus. Se eu adorar qualquer outra coisa, se eu colocar qualquer outra pessoa, o dinheiro, a família, os filhos, o vovô e a vovó, os bens, as roupas, os brinquedos, se eu colocar qualquer outra coisa no lugar de importância, no lugar de maior importância na minha vida, eu estarei praticando o quê? A idolatria. Vamos ver como foi a idolatria de Acasias. E aí vamos descobrir por que essa idolatria provocou o juízo de Deus. E aqui é a nossa mensagem central. A idolatria provoca o juízo de Deus. Vamos ver como Acasias provocou esse juízo. Como foi a sua idolatria? Nós já descobrimos lá no trecho que acabamos de ler que ele serviu a Baal. E Baal era um falso deus. Então, já é uma... Mas o trecho que nós estamos olhando, estamos estudando, vai mostrar de que forma ele praticou, por assim dizer, a idolatria. Então, acompanhe comigo aí. Nós vamos descobrir dois atributos, características, qualidades do juízo de Deus. O juízo de Deus é o seu castigo, é a sua punição pelo pecado. Esse é o juízo de Deus, a ira de Deus. A idolatria provoca também a ira. O juízo, a ira são sinônimos de Deus. Deus fica irado e aplica ali a sua punição, o seu castigo, o seu juízo. Tá bom? Então vejam comigo aí. Nós vamos ver nesse trecho que o juízo de Deus é severo. O juízo de Deus é severo e também imediato. O que significa severo? Ele é duro, ele é rigoroso, ele dói. O juízo de Deus dói. E, causa dor, causa sofrimento, sim. O juízo de Deus faz isso, é severo, rigoroso, é uma punição dura. E também o juízo de Deus é imediato. O que é imediato? Acontece. Pecou com idolatria, o juízo de Deus, a ira de Deus se acende e o seu juízo vem imediatamente, na hora. Vamos ver como isso aconteceu na história de Acasias e em outros momentos também da história de Israel, tá bom? Primeiro atributo, primeira qualidade do juízo de Deus. O seu juízo é severo. Vamos ver como isso aconteceu. Acompanhe comigo a leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Eu vou falar sobre isso numa outra lição. Sobre Moabe, a relação de Moabe com Israel, tá bom? Mas vamos prosseguir aqui. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria. Você estava no seu palácio e caiu da janela. Mais ou menos isso. Não era uma janela, por assim dizer, mas caiu de uma grade de um local alto que estava. Então estava lá no seu palácio em Samaria e caiu. E o que aconteceu com ele? Ele adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes, olha que legal, ide e consultai a Deus. Está escrito isso na sua Bíblia? Ele queria consultar a Deus? Queria pedir para Deus para ser curado? Não está não, né? Na minha também não está não. Ide e consultai a Baal-zebub. O homem idólatra fez igualzinho o seu pai. Eu quero fazer um parênteses para o papai e a mamãe que estiver assistindo, ou para você mesmo entender. O exemplo, Acasias estava fazendo tão somente o que viu seu pai fazer. O exemplo é uma ferramenta muito poderosa para que ensinemos nossos filhos o bom caminho.
E essa mesma ferramenta pode servir para ensinar os nossos filhos no mau caminho. Portanto, eu não sei em que contexto você vive. Eu conheço as crianças da Igreja Batista Redenção. Conheço os seus pais, mas não conheço os que estão assistindo, estão fora daqui. Então, dependendo do contexto que você estiver, se você tiver um mau pai, uma mãe ruim, você procura o exemplo da Escritura. Procura o exemplo de Deus. Procura o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Procure imitar este exemplo. Não seja como Acasias. Acasias fez exatamente o que o seu pai fizera. E isso nós vamos ver em juízo, rendeu o juízo de Deus, provocou a ira de Deus. Então, se você é crente, se você entregou a sua vida ao Salvador Jesus Cristo, procure imitá-lo. Se você está em um contexto em que os seus pais também são crentes, também procuram imitar o Senhor Jesus, imite o seu papai e sua mamãe. Seja piedoso como eles são. Obedientes à palavra de Deus, obedientes ao Senhor como eles são. Tá bom? Fica aqui um exemplo da conduta de Acasias imitando tão somente o que o seu pai fizera. Ok? Veja aí. Consultai a Baal-zebub. É interessante esse nome aqui, porque esse nome vem daquela palavra lá na verdade, a palavra do Novo Testamento que veio daqui, né? Baal-zebub traz aquela palavra Beuzebu. A palavra Beuzebu talvez é mais conhecida de vocês, que significa Senhor das Moscas. É um nome feio. É um Deus que não existe, eles inventam qualquer coisa. Senhor das Moscas. Então o que Acasias queria saber aqui? Queria saber do Senhor das Moscas, que não era Senhor coisa nenhuma, do Senhor das Moscas, que traz as doenças por meio das moscas. Queria saber dele se Acasias iria sobreviver àquela enfermidade. É isso que ele queria saber. De quem? De Deus, do Deus que controla tudo, do Deus soberano que controla cada passo das nossas vidas. Queria saber de um Deus falso que não existe, Baal-zebub. E aí, vamos ver o desfecho dessa história. Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Ele queria saber se ele ia sarar do seu problema. Aí o versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita. Olha aqui Elias reaparecendo. Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Olha que pergunta. Vocês estão loucos? Não tem Deus de Israel, o Deus verdadeiro, poderoso, que fez tantas coisas, que livrou inclusive o povo de Israel das moscas do Egito? Lembram desse evento das moscas lá do Egito? Vocês ficaram loucos? Não tem Deus em Israel para você ir consultar Baal-zebub? E aí o juízo de Deus severo e imediato acontecendo. Versículo 4. Por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Elias falou isso para os mensageiros do rei. Se dispôs e falou isso para os mensageiros. Deus dispôs Elias para fazer isso, para falar isso aos mensageiros do rei, aplicando aí o juízo severo e imediato de Deus contra a idolatria de Acasias. Versículo 5. E os mensageiros voltaram para o rei e este lhes perguntou, que há? Por que voltastes? Então vejam bem aqui, imagine aí. Acasias mandou seus mensageiros, vão procurar Baal-zebub, ver se eu vou melhorar. Elias foi e se encontrou com esses mensageiros a mando do Senhor. E falou-lhes esta palavra, porque você foi consultar Baal-zebub e não Deus de Israel, você, rei Acasias, você vai morrer. Sim, você vai morrer. E aí os mensageiros voltaram para o rei e esse lhes perguntou,
Que há, por que voltastes? Eles responderam, um homem nos subiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou e dize-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Exatamente o que Elias tinha dito, as mesmas palavras. Ele lhes perguntou, Acasias perguntou para os mensageiros, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Queria saber quem era, quem trouxe essa palavra tão dura, tão severa, tão rigorosa. Eles lhe responderam, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias ou Tesbita. Sabia que era Elias que trazia a palavra do Senhor. Então, nós aprendemos que a idolatria provoca o juízo de Deus. E o juízo de Deus é severo contra os idólatras e ele é imediato. Um outro momento da história de Israel, momento anterior a esse, lá em Êxodo 32, aconteceu também. Deus ficou muito irado, absurdamente irado com a idolatria de Israel, do povo de Israel. Nós não vamos ler porque é o capítulo inteiro, mas eu faço esse desafio a você. Leia o capítulo inteiro de Êxodo 32. Em Êxodo 32, o que aconteceu lá? Vamos falar rapidinho. Moisés estava no Monte Horebe, ou no Monte Sinai, recebendo ali de Deus as tábuas da lei, e o povo ficou lá embaixo com Arão, com os outros líderes, e eles falaram, parece que Moisés sumiu, parece que ele não vai voltar. E aí o que o povo dispôs no seu coração? O povo que era muito reclamão, o povo de Israel era muito reclamão e muito idólatra. Assim, ó, eles colocavam o coração em outras coisas que não no Senhor, colocavam a sua confiança em outras coisas que não no Senhor. E aí o que propuseram para Arão? Arão, vamos fazer uma imagem de ouro aqui, uma imagem de escultura e adorá-la. Arão, beleza, vamos lá. Todo mundo deu ouro, fizeram um bezerro de ouro. Talvez alguns de vocês já ouviram falar dessa história, do bezerro de ouro. E aí começaram a adorar, quando Arão fez, falou, está aí o Deus de vocês, o Deus que tirou vocês do Egito. Está aí, é esse bezerro aí. Como assim? Isso é idolatria clara, pura. E aí Deus falou, Moisés, vai lá que o povo se desviou do caminho e estão adorando um bezerro de ouro. Encurtando a história, porque o tempo aqui é curto, encurtando a história, Deus se irou profundamente e matou muitas pessoas naquele dia. Muitas pessoas. Se não fosse o clamor, a oração de Moisés em favor do povo, Deus exterminaria todos. Todos. Deus estava disposto a exterminar todos em Israel por causa desta idolatria e formar um novo povo a partir de Moisés. Moisés intercedeu pelo povo e Deus apenas matou ali por meio dos levitas alguns do povo, muitos, né, do povo. O juízo de Deus foi severo e aconteceu imediatamente, ali na hora, contra a idolatria. E lá em Números 21, aí nós podemos ler, porque é um trechinho menor, Números 21, rapidamente. Números, no capítulo 21, versículos 5 e 6. Diz assim, também o juízo de Deus sendo aplicado de modo imediato. Números 21, 5 e 6 diz assim, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha o povo reclamando mais uma vez. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E nossa alma tem fastio desse pão vil. Estava reclamando do maná que sustentava. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Mais uma vez Moisés intercedeu em favor do povo, e Deus os livrou por meio de uma serpente lá de bronze que eles fizeram. Quem olhasse para a serpente seria curado ali das picadas das serpentes que Deus levantou para matar o povo. Mais uma vez Deus mostrando que o seu juízo é severo
e imediato. Tá bom? Eu quero lembrar a vocês que um outro juízo foi aplicado por Deus, mas não em nós. Um juízo severo, um juízo rigoroso, que nós deveríamos ter sofrido, padecido, que era a morte. Nós sabemos que o salário do pecado, o pagamento pelo pecado é a morte. E se eu pequei, e todos nós pecamos, todos pecaram, diz lá Romanos, nós devemos o quê? Morrer. Mas quem quem sofreu este juízo por causa do meu pecado? Quem sofreu esse juízo severo, rigoroso, doloroso? Foi o Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer se livrar do juízo de Deus, você que não conhece o Senhor, não entregou sua vida a Ele, você está debaixo da ira de Deus, diz João 3,36. Você está debaixo do juízo de Deus. Para você se livrar disso, você deve crer no Senhor Jesus, porque Ele tomou sobre si o juízo de Deus. Ele levou sobre si o rigor, a severidade da ira de Deus. Tá bom? Confie no Senhor Jesus para ser liberto do juízo de Deus. O versículo de hoje não é um versículo. Eu quero propor um desafio. Esse desafio vai contar muito para a pontuação que nós temos aqui na nossa igreja. A pontuação de desempenho. Tá certo? Então, os pessoal da Igreja Batista da Redenção, prestem atenção para esse desafio. Abram a Bíblia no Salmo 106. É um salmo longo. O que vocês terão que fazer? O Salmo 106. Vocês vão ler esse salmo. Vão ler o Salmo 106. Pode pedir ajuda do papai, da mamãe. Não pode usar a Bíblia com referência. Aí senão fica muito fácil. Tá bom? Pede ajuda do papai, da mamãe, do titio, da titia, peça ajuda, só não vale do pastor, porque senão eu vou ter que ajudar todo mundo, tá bom? Salmo 106 é um salmo longo. O salmo vai falar sobre vários eventos na história de Israel, eventos em que Israel foi idólatra, eventos em que Israel cometeu ali pecados. Por exemplo, no versículo 20 do capítulo 106, está falando do evento lá do novilho, do bezerro de ouro. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Então eu vou pegar esse versículo, esse evento e falar, esse versículo está em Êxodo 32. É isso que eu quero que vocês façam. Olhem para todos os relatos aqui, não é cada versículo. Não é cada versículo, tá? Tem vários momentos aqui, quando Israel esteve no Mar Vermelho, quando Israel reclamou, onde na Bíblia, onde lá em Êxodo, Números, Levítico, onde isso aconteceu? Ele está fazendo um relato histórico, onde na história isso aconteceu. Então quero que vocês façam essa associação. É um trabalho de pesquisa que vai ajudá-los a entender um pouco mais sobre a idolatria de Israel, tá bom? Então, quem tiver dúvida, pode me mandar mensagem, pergunta aí nos comentários, ou me manda mensagem no WhatsApp, mas é só isso que eu quero que vocês façam. Peguem o Salmo 106 e destaquem aí os eventos da história de Israel e façam a correspondência. Ó, isso está em Êxodo 32, isso está em Êxodo capítulo tal, isso está em tal lugar, tá bom? E me mandem por e-mail, por mensagem, para que eu possa avaliar, tá bom? E isso vai contar para o desempenho, a avaliação do desempenho de vocês. Tá joia? Que Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.